Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Luciane Mota, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente faz um estudo mais aprofundado sobre as realidades do mundo espiritual, sobre a vida após a morte, principalmente sobre reforma íntima. O que nós podemos fazer para ser melhores para o mundo, seja para que seja a gente a mudança que nós queremos para o mundo. Então, é estudar sobre diversos tipos de conteúdo, sobre esses ensinamentos que já foram deixados para nós, procurar compreender um pouquinho mais o mundo espiritual, o que os espíritos trazem para nós, o que Jesus já trouxe para nós, um pouquinho de cada religião. Aqui não temos preconceitos, aliás, somos contra qualquer tipo de preconceito, não existe uma religião melhor do que a outra, existe somente uma linguagem, cada uma fala uma linguagem diferente, mas todas elas levam ao mesmo lugar, que é para Deus. Então, aqui é um espaço para falar de Deus e das coisas de Deus, e para que a gente possa se tornar pessoas melhores, para que Ele faça a obra dele em nós e através de nós. Que a gente se reforme internamente, para que que com a nossa melhora a gente deixe o mundo um pouquinho melhor. Então, a gente está no meio de uma transição planetária. A Terra é hoje um mundo de provas e expiações, é um planeta hospital, um planeta prisão. E a gente está entrando num mundo de regeneração. Num futuro bem próximo, nós iremos entrar num mundo de regeneração. Mas nesse momento, nós estamos num momento de transição. E é necessário que a gente se dê as mãos, que a gente estude, que a gente se aperfeiçoe, que a gente se torne melhores para poder levar a vibração do planeta, poder melhorar a psicosfera do planeta, que está muito carregada. Então é necessário que a gente seja luz, que a gente emita a nossa luz. Não somos perfeitos, não vamos alcançar a perfeição nessa encarnação, mas um pouquinho que a gente já melhora, já é um pouquinho que o mundo fica melhor. Então, para a gente até acessar esses conteúdos e colocá-los em prática, colocá-los na nossa vida, para que eles se tornem algo concreto, que faça diferença na nossa vida e na vida das pessoas ao redor. Isso é cultura de paz. Vamos juntos construir uma cultura de paz. Porque não existe nenhum modelo de transformar o mundo sem que todo mundo se dê as mãos. A gente não tá, as pessoas ficam esperando salvadores, mas não virão salvadores. Nós temos uns aos outros, isso já é mais do que suficiente. Se cada um fizer um pouquinho, somado, nós somos muito, nós fazemos muita diferença. E já tem muita gente boa dando as mãos e procurando fazer a diferença no mundo. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro A Essência da Bondade, o livro de Jeremias, canalizado por L.B. Melo Neto. Eu tive contato com esse livro no Instituto Aleteia, aqui em Belo Horizonte, que é uma associação espiritualista muito bonita, faz um trabalho muito bonito com o mundo espiritual. E esse livro aqui, ele abre a cabeça, ele traz o mundo de uma forma diferente, ele traz um olhar do mundo espiritual, que a gente tem o hábito de enxergar tudo através do viés da matéria, até mesmo as coisas do mundo espiritual, a gente enxerga pelo nosso olhar materialista, cheio de apego, cheio de ilusões, e aqui traz uma realidade completamente diferente. E vai muito de encontro aos ensinamentos de Jesus. Então, a lição de hoje é bondade é semente de compreensão. A ansiedade é o desejo de controle para vos sentirdes seguros. Leva-vos a uma armadilha nas relações. Muitos de vós não tendes paciências com os outros. A armadilha da impaciência leva-vos a uma segunda armadilha. Pedir paciência para acabar com a impaciência. Quem de nós, meu Deus, dá-me paciência. Se soubesse no mundo espiritual, quando a gente pede para Deus nos dar paciência, Ele não vai tirar da gente aquilo que nos causa impaciência. Ele vai aumentar o desafio para que a gente aprenda a desenvolver a paciência em nós, para que seja uma virtude adquirida por nós, para que a gente tenha mérito. Deus não dá nada de mão beijada, Ele quer que a gente evolua, Ele conhece o nosso potencial. Então, quanto mais a gente reza, Senhor, dá-me paciência. Deus vai mandar situação desafiadora para que a gente aprenda a exercitar a paciência dentro de nós. Se a gente pedir força, Deus dá-me força. Deus vai mandar pedreiro para que a gente aprenda a desenvolver a força dentro de nós, a resiliência dentro de nós. Então, assim, quando a gente pede paciência, para acabar com a impaciência, é o maior absurdo que existe.
olhando do mundo espiritual para cá. É isso que eu falo, a gente enxerga tudo de uma maneira muito materialista. Que o outro tire o meu problema. Não, Deus quer que nós desenvolvamos as virtudes, que a gente adquira o nosso próprio mérito de saber ultrapassar as situações, superar os desafios quando eles aparecem, para que seja algo nosso, uma conquista nossa, que nada nem ninguém nos tire. Quando vós, em vossa ingênua intenção, requereis das energias maiores a tão clamada paciência para lidardes com algo que foi produzido internamente, vós simplesmente abdicais de toda e qualquer responsabilidade por aquilo que vós mesmos produzis. A gente quer que outra pessoa faça por nós. Nós queremos salvadores. A gente quer a solução mais fácil, enquanto na verdade nós estamos aqui para nos aperfeiçoar. Somos diamante bruto. A gente está aqui para se lapidar. Quando pedis paciência, vosso clamor coloca-vos em um papel de que alguém ou algo maior deveria vos trazer a sabedoria ou paz de espírito para domardes o ímpeto interno prestes a sair do controle. É claro e notório que não será pedindo paciência que a tereis. Muito pelo contrário, vosso estado tende a explodir com mais rapidez, vai aumentar o desafio. Encontrando-vos em tal condição, então o que fazer para obter a sonhada paciência a fim de lidar com o outro ou com situações cotidianas? Mostrar-vos-ei que tudo é muito simples de se resolver. Quando eles falam que é simples assim, pode sentar. Se criardes a impaciência, deveis reconhecer que desejais algo de alguém ou de alguma coisa. Não há como ter impaciência sem a expectativa e o desejo. Então, toda impaciência, toda ansiedade nasce da nossa expectativa em relação a algo ou alguém que não é cumprido, ou desejo que algo se realize. Então, sempre nasce da nossa vontade, da nossa ilusão de que o outro tem que fazer algo por nós, que tem que vir de fora e não uma conquista interna. Então, vós abris uma vala de vontade sobre o futuro. Quereis que algo se movimente no presente da forma como acreditais que deve ser? A gente quer ter controle sobre tudo, né? A gente quer que os outros e toda a situação ao nosso redor se encaixe para caber dentro das nossas expectativas, como se a gente tivesse certo de pedir aquilo que a gente está pedindo. No entanto, nem sempre tendes o controle da forma como as coisas se movimentarão. Quanto mais ficardes concentrados no que pensais que deve ser, mais sofrereis, porque sobre o externo não tendes controles. Então, abrir mão do controle é o primeiro passo para acabar com a impaciência. Entender que a gente pode mudar nós mesmos. Os únicos que nós somos capazes de fazer transformação profunda é em nós. Nós não temos o direito de exigir que o outro seja aquilo que a gente quer. Assim como o outro também não tem o direito de exigir que nós somos, que a gente seja aquilo que ele gostaria que a gente fosse. No entanto, existe uma forma de lidar com isso tudo e que freia todo o ímpeto da paciência. É, então vão ouvir, né? A chave dessa porta é muito simples. Eu até começo a rir quando eles colocam assim desse jeito. A compreensão. Lembra Jesus? Não lembra? Muitos de vós têm enorme dificuldade de vos colocardes em uma posição da qual consigais entender com absoluta clareza o que se passa com o outro. É muito fácil, é só compreender o outro, independente de concordardes com ele ou não. Pois é, a gente não tem que concordar, mas a gente tem que compreender que o outro tem a história dele. Ele tem o porquê de fazer aquilo que faz. E nem sempre a gente tem conhecimento das motivações do outro. E a gente não tem o direito de falar como o outro deve se sentir ou como o outro deve fazer. Então, independente se a gente concorda ou não, a gente tem que aceitar as pessoas como elas são. Jesus falava isso há 2000 anos atrás. Essa, esse exercício de se colocar no lugar do outro, de entender que o outro é tão especial quanto a gente e que não é o nosso ponto de vista, não é a nossa opinião que tem que se sobrepor sobre a do outro, que tem que ser mais importante que o outro. O outro pode até estar errado, mas ele tem o direito de cometer os erros que ele comete. Quem vai assumir as consequências dos erros dele é ele. A gente vai assumir as consequências dos nossos erros, das nossas atitudes inadequadas. E
Ah, mas o que o outro faz interfere em mim. Então aprenda a anular. Nós não dependemos do outro. Às vezes o que o outro vai fazer vai me afetar. Então use a criatividade para achar outras alternativas. Foque na solução, não no problema. Pare de delegar para o outro a obrigação de te fazer feliz, de atender todos os seus desejos. As pessoas não são obrigadas, mas a gente coloca como são contratos que a gente estabelece com as pessoas, contratos verbais, como se o outro fosse obrigado a fazer aquilo que a gente faz, porque senão a gente fica revoltado, senão a gente fica indignado. Nossa, o outro fez isso, o outro não me ajuda. O outro não tem obrigação. Se ele fizer, ótimo, nossa vida vai ser mais fácil. Mas se ele não fizer, cabe a nós encontrar soluções para os nossos problemas. Deus não dá um desafio que a gente não seja capaz de superar. Então é necessário ter essa compreensão, esse olhar de bondade para o outro, de entender que ele tem o direito de sentir o que ele sente, de fazer o que ele faz, que a história dele é diferente da nossa, mesmo pessoas, irmãos que tiveram a mesma criação, cada um tem a sua história, cada um tem a sua bagagem, cada um tem a sua bagagem de vidas passadas, cada um tem a sua interpretação do mundo. A interpretação sempre é individual. Os fatos são só fatos. O que vai determinar o viés emocional é a maneira como a gente interpreta os fatos. E cada um interpreta de acordo com aquilo que tem dentro de si. Então a gente tem a obrigação, é nosso dever ter compreensão sobre o outro. Não aceitar o que o outro faz de errado, não cair no buraco com o outro, mas compreender o outro, entender que cada um está no seu momento evolutivo e que nós precisamos uns dos outros e que se a gente se ajudar é muito melhor do que se a gente ficar se prejudicando ou querendo que as pessoas sejam aquilo que elas não são, a gente vai estar facilitando também a nossa caminhada aqui na Terra. Hum, A compreensão é o exercício frequente que vos faz abrir diálogos, buscar soluções, usar sabedoria para vos guiardes em situações que por vezes parecem difíceis. Quando optais por entender a situação, mais fácil se torna ajustar vosso tempo ao tempo das coisas. Essa se torna, então, a matriz primária da paciência, a compreensão. Simples, né? A chave geralmente é muito simples. O que Deus espera da gente geralmente é muito simples, acessível a todos. Sabe o que que falta? Boa vontade. A gente ainda quer que tudo se adeque às nossas vontades, às nossas expectativas. A gente quer que o outro resolva o nosso problema. Queremos salvadores. Que o mundo mude da maneira mais fácil, sem que a gente tenha que fazer muito esforço. Porque reforma íntima exige esforço, exige disciplina, exige superação. Mas é isso que a gente está fazendo aqui na Terra. Se melhorando, se aperfeiçoando. Então vamos parar de delegar para o outro e vamos aprender a compreender o outro. Difícil não é, fácil não é, mas impossível também não é. Basta boa vontade. Então é isso. Espero que vocês gostem, curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Deixe seu comentário. Eu venho aqui nunca como aquela que sabe demais, eu dou minha opinião, mas eu venho aqui como uma aprendiz. Eu me propus a gravar para vocês para que eu tenha a disciplina de estudar todos os dias, porque eu acho que o conhecimento está aí, o conhecimento transforma, o conhecimento liberta. Jesus já falava, amai-vos e instruí-vos. É necessário que a gente se eleve intelectualmente, se eleve moralmente e tem tanto conhecimento já deixado para nós, dá para aproveitar bastante, dá para assimilar. Então, o primeiro passo é entrar em contato com esse conhecimento, saber que ele existe, porque tudo aquilo que a gente não sabe que existe, que não faz parte do nosso universo, é a mesma coisa que não existir. Então, ter conhecimento, ter contato com esse conhecimento para fazer um exercício de internalizar e colocar em prática dia após dia, à medida que a gente der conta, porque também não é para a gente não cobrar da gente a perfeição, que nós não. Perfeito aqui só Jesus, a gente ainda tem uma caminhada muito longa, mas que a gente não fique de braços cruzados ou se acomode com as coisas do jeito que estão. Então, meu convite é esse. Vamos aprender a ter um pouquinho mais de compreensão com os outros, se colocar no lugar do outro e entender que ele tem uma história tão importante quanto a nossa. Ele tem desejos e expectativas tão importantes quanto as nossas. E cada um tem o porquê de fazer o que faz, a gente concordando ou não, a gente entendendo ou não. E Deus ama a todos igualmente. Então, é isso. Espero que vocês gostem. Um beijo, fiquem com Deus.